CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Vamos iniciar o curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu pai ainda não chegou, mas eu vou começar fazendo a leitura inicial, a prece, enquanto ele não chega. A gente está no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Mestre Jesus, Deus Pai, estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso manual da vida. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, aprendendo. Agradecemos a presença e a ajuda de todos os espíritos, amigos, trabalhadores do CEAP, nos inspirando no entendimento de cada uma das lições aprendidas e estudadas às quintas-feiras. Pedimos nesse momento a permissão de cada um deles, a permissão de Jesus, a permissão de Deus, para, em nome do amor, darmos início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Então, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estamos no início ainda, no capítulo 2, item 2. Semana passada, nós meditamos, a gente vai ler o 1, vai ler o 2 para a gente discutir o 2. Semana passada ficamos só no item 1 e pedimos para imaginar a figura de Pôncio Pilatos, a figura de Jesus, um diante de outro, né? Quem é o verdadeiro rei, o reinado da terra e o reinado do Cristo, que ele disse que o reino dele não é deste mundo. Então vocês podem e devem interromper a hora que vocês acharem que precisa fazer isso, tá? E em casa podem fazer as perguntas também. Vai, Raquel. Leu 1 de novo? Leu o número 1, Pilatos. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 1. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, o título foi Uma Realeza Terrestre. A gente estudou bem isso semana passada.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Então continuamos. Item 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Vamos lá. Por que palavras? Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele está se referindo à vida futura. É o que o Kardec está dizendo aqui. Ele se referia à vida futura e essa é a meta a que nós devemos nos preocupar. A vida espiritual. A vida espiritual. A vida futura é a vida espiritual. Certo? Então continua, Raquel. Realmente, todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Pois é. Quem não pensa na vida futura é o materialista, né? O materialismo. São duas doutrinas antagônicas, o espiritualismo e o materialismo. E se não existia vida futura, não tem justiça, não existe justiça. Então a gente tem que acreditar, entender, compreender, com a doutrina espírita a gente compreende sobre essa vida futura. Alguém quer perguntar alguma coisa? No question? Então vamos lá. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se à justiça de Deus. Então, isso é a base. A base é a imortalidade da alma e a manutenção da sua individualidade. É a base de tudo. Então, essa vida futura decorre disso. Ele está falando dessa imortalidade, mantendo a sua individualidade. A partir daí, vem todas as outras ideias espíritas. Comunicabilidade. Só tem a comunicabilidade porque ninguém morre. E você vai para algum lugar e você se mantém a sua individualidade. Reencarnação. Só existe reencarnação porque você não morreu, que a vida continua. E por aí vai. Todas as ideias espíritas, a gente tem que aprender também a diferenciar a doutrina espírita da ideia espírita. As ideias espíritas sempre existiram, desde que o mundo é mundo. No Egito Antigo, quando a gente estuda ali o Depois da Morte, de Leon Denis, ele fala claramente sobre essas ideias nos iniciados, a Hélade, a Grécia Antiga, no Egito Antigo, na China, na Índia Védica. E essas ideias são tão antigas quanto o homem. Aqui no início, no nosso prefácio, a gente estudou a doutrina socrática. Sócrates falava da vida futura, né? Sócrates falava de que a morte não existia. Sócrates foi aí 400 anos, né, antes do Cristo. Até porque eles vieram preparar a vinda de Cristo. Hã? Eles vieram preparar a vinda do Cristo, então já tinham que falar sobre isso. Então essas ideias foram reunidas pelos Espíritos, quando lançou o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, é recente, tem aí 160 e poucos anos, então é uma doutrina recente, muito novinha, comparada ao catolicismo, ao próprio protestantismo, é bem novinha, ao islamismo, é uma doutrina nova, mas essas ideias sempre estiveram esparsas no mundo. Aqui se juntou em feixe todas essas ideias. Então vamos lá, alguma pergunta? Eu acho que o professor é muito bom, né? Não deixa dúvida nenhuma. Ou vocês que não estão estudando direito? Quando Jesus fala que
Isso, é. Ele está dizendo que o reino dele quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, o reino dele é um reino de amor, o reino de paz. E ele não reina na terra, que ainda reinava a guerra, a confusão. Ele disse que iria preparar uma morada. No capítulo 3 a gente vai falar das muitas moradas. E eu vou preparar uma morada para vocês. Aí ele está falando da pluralidade dos mundos habitados. O reino dele é um reino de espíritos que tem a elevação dele. Hoje na terra reina o reino do Cristo? Não. Poxa, a gente tem em 2022, tem guerra na Europa ainda. O povo briguento, aquele da Europa, né? É guerra desde que o mundo é mundo ali. É que estamos em guerra, ainda tem fome, tem miséria, tem suicídio, homicídio. E tudo que vocês imaginarem de ruim aí tem. Então o reino de Jesus ainda não está na terra, falta muito. É um processo. Mas quando Deus determinar, isso vai mudar. Aí haverá desencarnes, né? Provavelmente em massa, espíritos renovados, espíritos mais adiantados, vêm à Terra para trazer o progresso moral. Vou repetir isso aqui várias vezes. A doutrina espírita, ela está escrita lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, veio para alavancar o progresso moral da humanidade. O progresso intelectual está indo de vento em polpa. E nós estamos na vanguarda desse movimento. Então a gente tem que pegar isso e aplicar em nossas vidas. Aplicar. Entendeu, Luciana? Question? No question. Continua aí, Raquel. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Item 3. Alguma pergunta? Colocação? Vocês não se inibam, tá? Porque ninguém vai ver vocês aqui. Só eu que estou aqui colocando a minha cara aqui. Então não tem problema, pode fazer pergunta boba, colocação boba. Não tem pergunta boba. Tem bobo que faz pergunta, não é? Então continua, Raquel. Não tem 3. Os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo do desrespeito àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais nada a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que obedecem os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que ele está em toda a sua glória e para onde vai voltar deixando a terra. Então vocês vejam que trabalho difícil. O trabalho de Moisés, depois o trabalho do Cristo. Tudo estava por se fazer. Tudo estava por se fazer. Não mudou muita coisa, mudou. Nós crescemos intelectualmente, mas moralmente a gente ainda usa, quantos homens usam o nome de Deus para o interesse pessoal? Para acumular riquezas.
Quantos? Agora, Moisés, calor para chuchu. Moisés, ele tira o povo ali, a Páscoa dos judeus, né? A saída, ou é o êxodo, a saída do povo do Egito, do cativeiro, e leva para a terra prometida, Canaã. Eles estavam, apesar de serem os mais preparados, eles estavam contaminados pelas ideias politeístas dos egípcios. Então Moisés prepara aquele povo para a vinda do Messias. 40 anos rodando no deserto. 40 anos, para que o pessoal mais velho fosse morrendo e facilitava então os mais novos o entendimento dessa ideia do Deus único, só para eles entenderem que existe um Deus apenas. E ele trouxe os 10 mandamentos, né? A tábua da lei, com os 10 mandamentos. O restante, tudo que está ali, é de um legislador. Então Moisés foi um grande legislador, ele descia o chicote, ele era duro, ele era firme naquilo que ele fazia. Eles vão amadurecendo aquela ideia ali dos 10 mandamentos, 1.600 anos aproximadamente. Aí vem Jesus. E Jesus encontra a ideia do Deus único, mas um campo muito árido, por causa do orgulho. Eles não admitiam Jesus como o Messias. E ele vem destruir as ideias materialistas que foram inseridas pelos fariseus no seio do povo. Um povo ignorante, um povo analfabeto, terra de cego, quem tem um olho é rei. Os fariseus faziam o que queriam. Quando Jesus contesta, eles procuram matá-lo. Aí eu vejo aqui no centro, às vezes eu vejo o evangelizador reclamar das crianças, das mães. Poxa, isso aqui não é nada pelo que Moisés passou. É nada pelo que o Cristo passou. Aí vocês vão entender a paciência que eles tiveram e a grandiosidade desses espíritos. Porque a gente vejo as pessoas reclamando das mães, mas elas são isso, são aquilo. Enfim, eu lembro eu já disse para elas, a Carmen não ouviu isso. O Dr. Erma, através do Altivo, no trabalho da obra social lá da Malé, quando estavam reclamando lá das mães, são mal educadas, são isso, são aquilo, ele disse o seguinte: olha, esse trabalho vocês só vão recolher os primeiros resultados daqui a 7 encarnações. 6, 7 encarnações. 700 anos. Hã? 700 anos. Não sei, menos um pouco, né? Então tem que ter paciência. Quanto tempo nós levamos para estarmos aqui hoje? Todo mundo saiu de casa 7 horas da noite, vim direto do trabalho para cá. Tem que ter compromisso, tem que ter vontade. Todos vocês saíram do trabalho, Rosana, você também, né? Elaine não, Elaine veio de casa, né, Elaine? Aposentada. Aí vinha do trabalho, estudar, ouvir, às vezes ouvia até a mesma coisa que já ouviu antes. É porque nós despertamos para essas ideias. Mas quanto tempo nós levamos também para despertar? Quantos séculos? Quantos milênios? Provavelmente nós ajudamos a fazer o bezerro de ouro, né? Fizemos ali aquele motim contra Jesus, que os espíritas estão, como nós dissemos, está um pensamento à frente, não tem como, é um pensamento muito à frente. E ainda estamos aqui, na Terra, e lutando, né? Aqueles que querem lutar contra a maledicência. A gente vê isso, infelizmente, na casa espírita, embora combatamos com toda a força que podemos a maledicência, a inveja, o ciúme, tudo que caracteriza os espíritos imperfeitos. Olha que luta. Se nós não somos perfeitos ainda, se nós não tivemos ainda o direito de
morar num mundo de felicidade, por que nós vamos reclamar dos outros que estão um pouquinho atrás da gente em conhecimento, em raciocínio? Por quê? Se o orgulho é o mesmo daqui e de lá, classe social não eleva ninguém. O orgulho, a inveja, o ciúme, a gente vê no meio dos artistas, no meio da classe alta, da classe média e da classe baixa. Como a gente vê gente boa também em todas as classes. Então não é a posição social que vai te colocar num reino de felicidade. Nós vamos estudar aqui lá na frente a Condessa Paula. Vide a Condessa Paula. Rica, marido rico, e olha o que ela fazia. Nós vamos estudar daqui a pouco. Como tem muito pobre orgulhoso, né? Quando eu pergunto ali é engraçado. Vem cá, lá na comunidade de vocês tem gente orgulhosa? Todas elas em uníssonos. Tem gente assim, ó. São pobres de maré de si, mas... Então é inerente à personalidade dele, o orgulho. Vamos continuar? Jesus, entretanto, adequando o seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo, porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas é apenas uma crença, sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. exatamente. Então, na época tinha muita dúvida, mas hoje também tem. Como a mediunidade está eclodindo por aí em tudo quanto é religião, eu estava conversando aqui com a Adilane. Tem vindo a casa um número muito grande de pessoas das igrejas evangélicas, pastores, inclusive, mais de um, para entender, compreender a mediunidade, o mundo espiritual. E um deles falou comigo: Nilton, olha, eu lutei muito, mas tive que me render porque se perturbou. Por ser médium, não saber lidar com a mediunidade, se perturbou. Está frio? Está frio? Então, se perturbou. Veio estudar conosco aqui. Ainda bem que ele veio. Olha a dificuldade de entender a vida espiritual, de entender a mensagem do Cristo nessas religiões. Aqui tem um monte de médium que veio da igreja evangélica. Tem um montão. Estão trabalhando, dando passos. Tem uma que eu sempre mexo. Quem diria, você é mãe de santo, hein? Fica baixando aí o espírito, incorporando o espírito. Ela fica rindo, tá vendo? Você é mãe de santo. E viveu na igreja anos, mais de 20 anos. A filha criada na igreja. A filha agora com 20 anos, 20 e poucos anos, também mãe de santo. Não soube lidar com a situação lá. Se perturbou. E encontrou o caminho. Né? Então vamos lá. Até mesmo quando ele fala da reencarnação lá na frente, você vê como é que isso era confuso para eles. Quando Jesus pergunta lá, que dizem os homens que eu sou? Não tem aquela passagem? Aí eles dizem assim, uns que é algum dos profetas, outros que é João Batista, outros que é algum... uns dizem que é João Batista, outros que é algum dos profetas encarnado. Não é isso que ele responde? Ora, como é que Jesus seria João Batista se eles eram contemporâneos? Se Jesus conversou com João Batista. João Batista batizou Jesus.
Olha como é que a ideia é confusa, era confusa para eles. Eles não sabiam isso direito. Ainda hoje é confuso isso para muita gente. Para muita gente. Então nós teremos muito trabalho pela frente. Reencarnaremos em outros lugares, em outros países, para levar a doutrina espírita. Levar é a parte da verdade. Porque ninguém morre, é uma verdade. A reencarnação, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos, enfim, por aí vai. Isso tem que ser divulgado, entendido por toda a massa da Terra. E, uma vez compreendido, a gente aprendeu que o progresso intelectual engendra o moral. Aí sim, a Terra vai se transformar. A Terra só se transformará no mundo de regeneração quando nós nos transformarmos. Não é fazer isso, plum, plim, plim. Não. A gente que tem que se transformar. Se não se transformar, vai continuar num planeta de dor. Mas se Deus quiser que a Terra se transforme, virão espíritos para cá, ficarão aqueles que querem aprender, e os que não quiserem aprender, saem daqui. Se afastam. Vai para outro mundo. Será? Isso é só um questionamento. É possível, né? Será que nós que estamos aqui na doutrina espírita, fomos exilados de capela? Será que fomos? Será que tem alguns aqui? Se for, olha quanto tempo. A resposta não pode ser nem positiva nem negativa. É possível, não, não é? Como estamos atrasados, hein? Como estamos atrasados. Continua, Raquel. Querem falar alguma coisa? Continua. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Ela é uma realidade material, demonstrada pelos fatos, visto que as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram, são tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Muito bem. Entenderam? Entenderam mesmo? Nenhuma pergunta? Bem explicado, né? Bem explicado. Então a gente não tem dúvida, nós aqui não temos dúvida nenhuma da vida futura. Tem, Carmen? Não tem. Então vamos lá, continuar, Raquel. A realeza de Jesus. A realeza de Jesus, item 4. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século, e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa? Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes.
ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Bonito, né? Não é o reino material, é um outro reino. O que se fala de Jesus hoje e o que se fala de Pilatos? O que a gente conhece de Pilatos? O que vocês sabem de Pilatos? Pôncio Pilatos estava de frente para Jesus. Que ele lavou as mãos dele. Lavou as mãos dele. Então Pilatos foi omisso. O que mais? Só isso. E Pilatos foi omisso. Não fez nada para ajudar Jesus. Estava preocupado com o reino dele. E o que se fala de Jesus? Ele dividiu a humanidade antes e depois dele. Estamos estudando aqui seus ensinos morais. E ele não escreveu nada sobre ele, nem sobre o que ele falava. Que espírito é esse? Que elevação é essa que ele tem? Quem é Jesus? Nós vimos aqui no estudo que fizemos recentemente que Jesus é. És então maior do que pai Abraão? Quando Jesus conversava com os fariseus. Jesus, antes de Abraão fosse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Não é isso? Então ele já era o Cristo antes de Abraão. O pai Abraão. Aí vocês veem na genealogia de Jesus, está lá em Mateus, né? Começa lá, desde o pai Abraão até Jesus. Antes deles todos, antes dos profetas, antes de Abraão, Jesus já existia, já tinha a sua elevação. Question? No question? Então vamos lá. O ponto de vista. Por enquanto a gente está lendo, né? Mas vamos lá. O ponto de vista. E raciocinando. Item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Olha, gente, isso aqui é muito importante, mas vamos pegar o nosso modelo, o nosso guia. Sabia que ia morrer, mas olha a tranquilidade dele. Herodes está te procurando. Vá avisar aquela raposa que a minha hora não chegou ainda. Ele sabia que ia morrer, sabia tudo o que ia acontecer. Quantos médicos sabem disso? Imagina Jesus. A tranquilidade dele com relação à vida material. A certeza. Aí ele disse aqui pra gente, olha Pilatos. Pilatos estava preocupado com a vida dele, ali, com os seus, com a sua família, com o poder dele. Jesus não estava nem aí para isso. E nós, espíritas,
Como que a gente encara a vida hoje? Não deveria ser igual a Pilatos, né? Pelo menos. Mas, eu estou falando dos espíritas, né? Não estou falando dos outros. Então, mais para Pilatos do que para Jesus. Porque se preocupar com comer, com beber, com amanhã, a cada dia basta o seu mal. Quem é que pensa assim? Não é, ele não quis dizer que a gente não tem que trabalhar, não é isso. Mas é que a nossa preocupação não seja somente com o corpo, com a vida material. E quando Kardec coloca aqui, é para nós, é para a gente, ó. Esse pedacinho que está aqui em destaque, em itálico, ó, a fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Então a gente não deveria se desesperar tanto diante das vicissitudes da vida. Confiar em Deus. Confiar em Jesus, é a fé. É triste, é muito triste a gente ver um espírita, alguém que se diz espírita, se suicidar. E como acontece? O que está faltando? Fé não tem, se tivesse não faria. É porque não entendeu ainda o que o Cristo quis dizer sobre a vida futura. Não compreendeu ainda, por isso que a gente não... Por isso. Então não adianta dar, eu não estou com o meu crachá, agora que eu ia falar de crachá, dar crachazada, ó. Sou lá do Centro Espírita, eu tenho um crachá aqui, não é isso. É a gente entender. Eu confesso para vocês, uma vez, atirado, Eu achei aqui a passagem do Evangelho que fala: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo, a cada dia abaixo do seu mal. Está lá no capítulo da Estranha Moral, como é que Buscai e acharás. Buscai e acharás. Buscais, busquei, buscai e acharás. Então, depois de muitos anos, uma vez eu queria dar aula, já tinha feito os discursos lá, e queria falar do Livro dos Espíritos, ajudar. E o Espírito disse assim para mim: você ainda precisa fixar os conceitos, você precisa fixar conceitos doutrinários. Na minha incipiência, eu disse assim: poxa, mas eu já sei desses conceitos, eu já sei. Na verdade, eu vim fixar esses conceitos agora, né, depois de burro velho. A dor me fez ver diferente. Os conceitos doutrinários, a vida futura. Porque só com a dor que eu comecei a meditar sobre esses conceitos doutrinários, sobre a vida na Terra e sobre a vida futura. Porque até então eu estava como a maioria, lendo e passando. Lendo, você sabe de cor, mas você não reflete. Exatamente. Uma coisa é você entrar para o Espiritismo, outra coisa é o Espiritismo entrar em você. Quando o Espiritismo entra em você, aí você vai ser diferente diante das situações da vida, diante das dores, das vicissitudes que são as nossas amigas. A dor vai nos acompanhar até o último dia de vida. A gente tem de vez em quando uma tranquilidade, uma refregazinha, daqui a pouco vem um problema, né?
É o filho, é o amigo, é a mulher, é o marido, é o vizinho, é o trabalho, é o dinheiro que sobra. Sobra dinheiro também é problema, viu? É o dinheiro que falta. Sobra mês no salário. A Altivo gostava dessa expressão, sobra mês no salário. Então, você com esses conceitos fixados em você, você vai ter uma atitude diferente. Você vai trabalhar, você não vai abandonar a tarefa por causa de A, de B ou de C. Você vai entender que somos todos imperfeitos. E vamos tocando. Vamos tocando. Então, todas as vezes que a gente lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos, a gente tem que se inserir na questão para ver como é que eu estou. Eu passei um trabalho para casa, não passei? Semana retrasada. Eu falei, para casa. Quem fez o trabalho de casa? Ninguém fez o trabalho de casa? Eu fiz aqui na hora, já vi que eu já tinha reprovado. A Raquel chegou aqui e estava reprovada. Então continua o trabalho para casa. A gente já está terminando o nosso tempo, continua o trabalho para casa. É chegar em casa, você que está hoje pela primeira vez, depois que for, antes de dormir, depois se preparou para dormir, vai fazer o que Santo Agostinho recomendou, lá no Livro dos Espíritos. Vai sentar, não é deitado não, sentado na cama e vai passar o dia em revista, desde a hora que abrir os olhos. Vocês vão fazer isso aí em menos de 1 minuto. Não vai levar muito tempo. É mais rápido e mais fácil do que fazer uma prece. É só olhar para dentro de si, que vocês vão ver. O que falou. Hã? É. Já veio na sua? Então. Mas não é só coisa ruim, a gente faz coisa boa também. Não é se culpar. Porque amanhã eu vou fazer diferente. É isso aí. E o que fez de certo, amanhã eu vou melhorar mais ainda. Quando você foi reprovada logo aqui, quando eu pedi, no dia seguinte você consertou o que fez de errado? Tá vendo? Normalmente a gente joga para debaixo do tapete. Não, deixa para lá. Não quero saber não. Vou para. Aí esquece, cai no esquecimento. Ou então quando faz na hora. Joga ele para debaixo do tapete. Assim a gente não melhora nunca. A gente não melhora nunca. Então a gente tem que ser sincero, a gente tem que se conhecer. O espírita medita pouco. A gente precisa meditar mais. Tem vários tipos de meditação, vários. Mas meditar nesse sentido, de se conhecer, meditar em torno de um grande problema, um grande assunto. Por exemplo, Deus. Se você tiver Deus como Deus é Pai, tudo bem. Deus inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Você decora isso, mas você não meditou sobre isso. Então você não fixou o conceito da fé em Deus, o conceito do Criador. Então você tem que fechar os olhos. 10 minutos é o suficiente. O que são 10 minutos de 24 horas do dia? Parou. Começa a meditar. Olha as estrelas do céu, imagina a natureza, imagina as crianças, tem tanta coisa, coisas que não foram feitas pelas mãos dos homens. Imagina na chuva que cai, como é que é perfeita a criação, que faz, como diz o sol, que envolve a todas, a chuva que envolve os bons e os maus. A gente precisa meditar para se sentir filho de Deus. Meditar e esse Deus dentro. É isso aí. Senão a gente não sai da mesma coisa.
Vocês vão vir no centro espírita 1 ano, 10 anos, 20 anos. Tem gente que vem até 30 anos, nem passe dá. Acha muito bom tomar o passe e ir embora. Trocou a missa de domingo pela reunião pública aqui, no sábado ou na quarta, e a hóstia pelo passe. E não muda nada. E se nós que trabalhamos na casa espírita não meditarmos, não nos conhecermos, a gente vai continuar se irritando, a gente vai largar o trabalho quando encher a nossa paciência, aí a gente pula daqui, pula dali, pula para lá, sempre arruma problemas, porque o problema não está lá, nem aqui, nem acolá, está dentro de mim. Tudo isso porque a gente não para se conhecer, para meditar. Não fixa esses conceitos. E o ápice, o suicídio. O ápice da grande dor. Temos muito que pensar, não é? Então fica para casa hoje, vocês vão olhar para dentro de vocês. Amanhã vocês vão, não é jogar debaixo do tapete não, vão levantar e vão melhorar o dia, vão se propor a fazer melhor. Santo Agostinho chegou a santo, viu, com isso. Vamos parar então? Já estão guardando o livro, né? Então vamos parar, tudo bem. Já deu aí o nosso tempo, 50 minutos. 50 minutos, 1 hora. Semana que vem a gente continua no número 6, não é isso? 5, segundo parágrafo. Sabendo que... Eu só li o primeiro parágrafo. A gente continua no ponto de vista, né? Está no 2º parágrafo, sabendo que está... Isso. Tudo bem, a gente para aí. Foi bom o estudo? É sempre bom. E é bom que a nossa cabeça não está em casa na televisão. Ou no celular ali, ó. Tá, a Maiara pode vir, vem no sábado. Sentimos a falta da Maiara, sentimos a falta das duas ali, da Raquel com a filha. Então que a Maiara receba as vibrações da nossa casa. Vai melhorar rápido. Já está melhorando, não ela tomou o passo. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Alguma pergunta? Então vamos, Raquel. Eu começo e termino. Tá, vai. Não, já fiz do começo. Querido Jesus, nós te agradecemos pelos estudos de hoje, pelo teu Evangelho, pelo teu enviado Allan Kardec, que tanto tem nos esclarecido. Muito obrigado aos guias da nossa casa, ao nosso altivo, com toda a direção espiritual desta casa de amor. A nossa gratidão. Pedimos ajuda, socorro, para combater as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, queridos amigos, a criar resistência ao mal. E que, a cada dia, possamos todos sermos um pouco melhor do que no dia anterior. Que a tua paz nos envolva, que a tua paz envolva a todos aqueles que nos ouvem à distância, que essas vibrações de amor que sentimos aqui penetrem em todos os lares que estão nos ouvindo neste momento. Rogamos pela nossa irmã Maiara, que ela se recupere o mais rápido possível e que ela esteja sempre sob as bênçãos do Senhor, como todos nós aqui estamos. Então, em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, da nossa casa de amor, em nome do nosso amor,
pedimos a devida permissão a Ti, Senhor, e a Deus acima de tudo, para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.